Olá pessoal, estamos informando seus seguidores. Acho que não tem ninguém ainda, né? Estamos chamando mais seguidores. Olá pessoal, aqui é o Davi Bastos. Oi gente, aqui é o Gisiel. Opa, Levi tudo entrou. Aqui ó, o númerozinho 3. Samara entrou. Desculpa o atraso, gente. Vamos esperar um pouquinho aí pra ver se a galera vai chegando. Então pessoal, meu nome é Davi, né? Eu sou aqui o moderador da página Filosofia e Fé Cristã. Se vocês não estiverem ouvindo bem alguma coisa, vocês, por favor, sinalizem pra gente se o som não tá ok ou algum problema. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Acho que não, né? Acho que tá tudo certo, né? Não, se o pessoal estivesse ouvindo, teria respondido aqui. O áudio tá bom, pessoal? Respondam aí, assinando ou avisando Opa. a gente. Aí, tá dando pra ouvir. Legal. Aí, legal, valeu. Acho que a transmissão tá um pouco atrasada aqui pra gente. Eu só tá chegando agora os joinhas. Mas tá certo. Então é isso, meu nome é Davi, né? Eu sou moderador aqui da página Filosofia e Fé Cristã. Esse é o Gesiel, meu amigo, irmão em Cristo e sempre companheiro na filosofia. O Gesiel é formado em física, mas está fazendo mestrado aqui na filosofia. E a gente é colega aqui de departamento, estamos juntos lá. O Gesiel, ele de fato estuda filosofia da religião, estuda planting, essas coisas, né? Então ele é um pouco mais especialista nisso do que eu, né? E então é bom ter ele aqui para ajudar a gente. Aceito o convite. Se eu puder ajudar em alguma coisa e não atrapalhar, né? Acho que vai ser bom. Não atrapalhar de nenhum. Mas então tá certo, pessoal. Então, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? O objetivo é explicar para vocês, de forma que qualquer um aí consiga entender, o que é a epistemologia reformada. Então tá, o ponto principal aqui de início para vocês é que, por se tratar de uma epistemologia reformada, isso não é exclusivo da tradição reformada do cristianismo. Então, se você não é reformado, se você defende outras posições teológicas dentro do cristianismo, se você é de outra tradição, você deve continuar assistindo, porque vai ter muito a acrescentar para você. É um tópico muito importante em toda a epistemologia da religião e na epistemologia como um todo contemporaneamente. Inclusive, para vocês entenderem o que é epistemologia reformada, nós vamos começar de coisas muito básicas. Nós vamos tratar primeiro assim, de como funciona algumas questões filosóficas, o que é uma definição, e depois nós vamos entrar no assunto da epistemologia, como que funciona a epistemologia, o que é epistemologia. Nós vamos tratar do problema da definição do conhecimento, apresentar a definição clássica, os problemas que surgem com essa definição clássica, e depois a gente vai propriamente falar do debate contemporâneo que surgiu em posição internalista e externalista sobre justificação de crenças. Então, isso tudo vocês vão entender daqui a pouco. Agora está parecendo complicado, mas vocês vão ver que não é complicado, é bem tranquilo de seguir. Claro, se vocês forem ler um livro especializado sobre o assunto, vai ser mais difícil, mas nós vamos colocar a coisa aqui num nível que todo mundo consiga acompanhar. E
Então, a partir desse debate internalismo e externalismo, nós vamos caminhar para apontar o que é a epistemologia reformada para vocês. Todo mundo vai entender por que esse é um assunto tão importante para a filosofia do século XX e continua sendo hoje, tem tantos adeptos, né? E por que é um assunto importante para a fé cristã, para validar a fé cristã de alguma forma como racional, né? A epistemologia reformada, ela se propõe a isso, a validar a fé cristã enquanto algo racional. Esse que é o objetivo dela. E eu queria também fazer um comentário de que isso tem, embora com modificações, mas há vertentes de epistemologia reformada, ou filósofos da religião, que são de outras tradições religiosas, inclusive, e tentam utilizar ou se valer dos insights que a epistemologia reformada nos fornece, embora isso seja independente da tradição cristã, né? Porque a epistemologia reformada fornece, em última análise, ou de uma forma mais geral, um insight sobre como avaliar as ciências religiosas de um ponto de vista racional. Então, por exemplo, tem epistemologia reformada aplicada hoje em dia a filósofos discutindo sobre muçulmanos, ou teologia muçulmana, né? Sim. Filósofos muçulmanos, filósofos de outras tradições que tem isso. Particularmente, a gente vai estar falando sobre fé cristã aqui, né? Na página o nosso objetivo é dialogar com a fé cristã. Não temos muito interesse em validar a fé muçulmana aqui hoje. Mas a mesma linha de argumento funciona para diversas religiões teístas, né? Que são muçulmanos, judeus e cristãos. Certo, isso aí. Então, o Robson tem uma dúvida se a gente é formado em teologia ou filosofia. Robson, eu sou formado em filosofia, estou no mestrado agora na filosofia. Gesiel? Eu sou formado em física, Robson. Então, eu sou formado em física de graduação, né? Eu também sou do mestrado em filosofia, assim como o Davi. E minha área de estudo é filosofia da religião, lógica aplicada à filosofia da religião. Principalmente isso, né? Embora nós não tenhamos, né, formação específica em teologia, temas de filosofia da religião acabam sempre dialogando, né, com essa área do conhecimento, então é sempre necessário ter uma posição bem informada, né? Como espero que fique um pouco mais claro hoje, própria tradição da epistemologia reformada, né? Melhor, a epistemologia reformada, ela se informa, né, da tradição reformada, então acho que isso é aproveitoso para o pessoal da teologia também, mas é uma posição filosófica, né? Então a gente vai estar falando de filosofia aqui. E a gente tem muito contato com teólogos, especificamente o Marcelo Cabral, que é agora também colaborador da nossa página, amanhã vai ser o primeiro post dele, vocês fiquem atentos. Ele é um cara que é teólogo também, está se formando agora em teologia nos Estados Unidos pelo Calvin Seminary, como ele gosta de falar, Calvin, tá certo? Então é isso aí. Vamos prosseguir aqui. Essa primeira parte aqui sobre definição eu vou ir falando, qualquer coisa você me dá uns cortes aqui, uns toques. Então tá. A filosofia, gente, ela começou do modo como a gente caracteriza ela na Grécia Antiga, né? Mas não tinha filosofia na China, não tinha filosofia em outros lugares, filosofia africana e tal. Bom, existiam pensamentos, existia sabedoria, né? No Egito tinha muitos pensamentos sobre geometria, coisas assim, mas o que a gente caracteriza como filosofia propriamente falando é grego, né? E hoje a gente vê que vários problemas já foram tratados na China, mas num período posterior também a esse da filosofia grega, que é a partir de 500 a.C., 600 a.C., a partir de Tales de Mileto. Ele vai para o Egito, estuda geometria, estuda matemática, e começa a pensar sobre o mundo, fala, nossa, existe uma ordem por trás das coisas, será que essa ordem da matemática ela se aplica a tudo, como é que as coisas funcionam, qual a natureza última da realidade, né? E a partir daí surge a filosofia. Os grandes expoentes da filosofia grega são Platão e Aristóteles, são os caras que eu propriamente estudo no meu mestrado. E o ponto principal desses caras ele vem desde uma tradição, na verdade, do Sócrates, né? O Sócrates
o discípulo dele Platão e o discípulo dele Aristóteles, eles vão focar principalmente no tema em comum a esses três filósofos, que é a questão da definição. O que é uma definição, uma boa definição de um conceito, né? Depois ela queria saber um pouco sobre teologia. Isso, tem outra pergunta antes também, que feita pelo... Ah, não, foi só um comentário do Robson. Legal, Robson, obrigado pelo incentivo aí. Desculpa a interrupção, galera, mas a gente está vendo as perguntas de vocês. Eu vou continuar falando aqui um pouco da definição, depois a gente fala sobre a pergunta. A hora que a gente entrar na epistemologia reformada mesmo, a gente pode fazer o comentário. Então tá. A questão da definição, qual que é a definição propriamente falando, a definição mais importante para o que é uma definição importante de um conceito. Bom, a gente trabalha com vários conceitos na linguagem, no nosso dia a dia, né? Você fala de pássaros, você fala de bem-te-vis, você fala de animais, de várias coisas diferentes. Mas como a gente definir exatamente o que é um termo, né? O primeiro requisito é o requisito intencional. Ou seja, se eu disser pássaros são animais voadores, então você vai dizer o seguinte: todo animal voador é pássaro e tudo que é pássaro é animal voador. Então é um requisito extensional de que os termos, o termo pássaro e a sua definição, ou seja, animal voador no caso, captem no mundo exatamente os mesmos indivíduos. Então o objetivo é que as duas entidades linguísticas, tanto o pássaro quanto a sua definição, né, eles apontem para os mesmos indivíduos no mundo, eles têm a mesma referência no mundo real. Então esse é o primeiro requisito de uma definição, a gente chama de requisito extensional. Então, essa definição que eu acabei de dar, animal voador, ela falha nesse requisito para definir pássaro. Ela não é uma boa definição de pássaro, porque o morcego, por exemplo, é um animal voador e não é pássaro, né? É um mamífero, não é uma ave, né? O termo que a gente usa hoje na biologia é ave, não pássaro, né? Mas em todo caso, o morcego também não é pássaro. Então, quando a gente fala de animais, o Gesiel entrou. Acabei de entrar aqui, pessoal, tô na live, tô acompanhando a live. Tá certo. Eu tô vendo as perguntas por aqui, ver se aparece por aqui. Beleza. Facilita. Então, esse é o primeiro requisito. Um outro requisito da definição é que ela coloque no termo definidor apenas propriedades daquilo que está sendo definido. Então eu não vou dizer, por exemplo, que pássaro bem-te-vi, papagaio, né, e etc, fazer uma lista com todos os pássaros. Não é esse o objetivo. Apesar de que se a gente pegar todos os pássaros, a gente vai ter o primeiro requisito satisfeito, de coextensão. O que a gente quer é propriedades do pássaro, daquilo que é pássaro, que sejam relevantes para descrever o pássaro. E esse, na verdade, é o terceiro requisito, que é que eles sejam relevantes para explicar o que aquela coisa é. Então, por exemplo, a gente quer explicar o que um pássaro é, então a gente precisa capturar as propriedades que são relevantes para explicar por que o pássaro é pássaro. Por que cada coisa que é um pássaro é um pássaro. Então, quando vocês podem perceber, fazer uma definição das coisas não é algo simples. Não é algo que você simplesmente fala, eu vou aqui ter uma definição de pássaro, você faz aí a sua definição de pássaro e tal. Não, fazer uma definição é algo complexo, ainda mais se a gente almeja que essa definição reflita, de refletir, que ela esteja refletindo uma estrutura da própria realidade. Então, assim, eu quero que a definição de pássaro explique por que pássaros são pássaros e dê exatamente as características necessárias para que pássaros sejam pássaros. Eu quero saber a essência de ser pássaro. O que faz algo ser pássaro. Né? Então, quando você está num debate, né, e você faz uma pergunta para uma pessoa, mas explica para mim aí, né, como que cachorros podem morder pássaros
ok? A pessoa chega assim para você, não sabe responder, não entendeu direito, ela vai falar assim, não quer ser humilhada, ela vai querer te humilhar de volta, ela chega assim, mas primeiro, defina pássaros, né? Você está considerando morcegos como pássaro? Como é que é? Defina pássaros. Então, quando uma pessoa faz isso, é uma jogada intelectual muito baixa, porque ela está dizendo que ela precisa da definição de pássaro para entender do que você está falando, e ela vai te colocar em maus lençóis, porque dar uma definição não é nada fácil. Você ralar para chegar numa definição exata do que faz o pássaro ser pássaro. E provavelmente você vai fracassar miseravelmente. Provavelmente você vai fracassar miseravelmente e você vai sair humilhado, né? Sim. Então aquela pessoa, ela... eu não vou sair humilhado aqui, então deixa eu... Não, então define aí primeiro os termos aí da sua pergunta, né? Então, é uma jogada também para quem algum dia for questionado sobre algo, pede alguém para definir, você vai ver como é que a pessoa vai ficar em lençóis, ou ela vai te dar uma definição que você claramente consegue destruir em seguida, porque é uma definição ruim. O Sócrates fazia isso o tempo todo. O Sócrates fazia isso o tempo todo. Nos diálogos de Platão retrata Sócrates exatamente dessa forma, acabando com as definições de todo mundo e mostrando como elas falham nesses requisitos. E, o pior de tudo, o Sócrates falava que ele não podia saber nada de uma coisa se ele não soubesse a definição daquela coisa. O que é completamente mentira, porque existe o conhecimento da definição, existem conhecimentos de instâncias, conhecimentos de propriedades. Por exemplo, eu sei que boi-tiver é um pássaro, mesmo que eu não saiba a definição exata de pássaro. Eu sabia a definição exata de pássaro. Sócrates falava, não tem como saber nada sobre pássaro sem saber o que é o pássaro. Enfim, Sócrates é um sofista safado. Essa é a conclusão. Uma conclusão informada de um mestrando em filosofia antiga. É uma conclusão enviesada aqui do nosso departamento de filosofia antiga aqui. Mas então, gente, é importante vocês terem isso em mente, que a filosofia ela trabalha com essas questões terminológicas, conceituais, mas que também não são simplesmente linguísticas. A gente quer espelhar o que está no mundo, na realidade, em si mesmo. Então, ao mesmo tempo que é uma questão da linguagem, ela é uma questão do nível da realidade, e isso torna ela metafísica, porque metafísica é aquilo que almeja estudar a realidade quanto ela é, o que ela é, né? A estrutura da realidade ela mesma. Então as questões por definições são extremamente complexas. E por que eu estou aqui locubrando sobre definição? O que isso tem a ver com a epistemologia reformada? Tem a ver com o seguinte: nós precisamos, na epistemologia, estamos preocupados com a noção de conhecimento, principalmente, é a principal discussão da epistemologia, e em definir conhecimento. O que é conhecimento, né? E esse é o papel justamente da epistemologia. Epistemologia é a área da filosofia, então, que se preocupa com o que é conhecimento. Como acessar o conhecimento, como eu posso, digamos assim, ter certeza de que esse conhecimento é válido, ou, enfim, de que existem formas válidas de conhecimento, se é que existe algum, né? E, enfim. E tanto que pode ser chamada epistemologia de teoria do conhecimento também, é o mesmo nome, é um outro nome para a mesma disciplina, né? Epistemologia vem de episteme, né? No grego, episteme significa conhecimento, em alguns contextos, um conhecimento de nível mais elevado do que o conhecimento do dia a dia, né? Um conhecimento mais científico e tal, exato. E epistemologia é o estudo desse tipo de conhecimento. Isso aí. Contudo, a epistemologia também se preocupa com outras questões, não só com o que é conhecimento, o que é racionalidade, o que é o understanding, que parece ser algo um pouco mais genérico, e outras questões, mas nós vamos tratar aqui hoje, o debate é só sobre a definição de conhecimento. Então, uma definição que é muito clássica, pessoal, não sei se você quer falar também sobre isso, vai me interrompendo, mas uma definição muito famosa na história da filosofia é a definição que começa com a tradição grega mesmo, né? Ainda dentro da tradição grega, com Platão, principalmente no Teeteto, né? E no Mênon, Davi vai me corrigindo se eu estiver errado, e que remonta até o século XX, assim. Então, os maiores filósofos consideravam que essa era uma definição de o que é conhecimento. Conhecimento, então, uma pessoa conhece uma proposição, P, por exemplo. O sujeito S conhece P se ele satisfaz três requisitos. Né?
o requisito 1 é ele crer que P. Então, ele acredita que P é verdadeira, esse é o segundo quesito. E o terceiro o sujeito tem uma justificativa para acreditar em P. Então, pensando um pouco, então conhecimento seria qualquer coisa que tivesse digamos assim, que satisfizesse esses três requerimentos, né? Então, quando a gente pensa, um sujeito conhece, alguém conhece alguma coisa, precisa então crer em alguma coisa, crer nesse algo, isso ser verdadeiro, essa crença ser verdadeira, e a pessoa ter uma justificativa para acreditar nisso, né? Então, por exemplo, vamos tentar dar um exemplo, né? Sempre difícil dar exemplo. Mas, por exemplo, eu creio que essa live está sendo transmitida e todos estão entendendo minimamente o que a gente está falando. Ou pelo menos que estão entendendo as palavras em português. Eu creio nisso porque, bom, eu creio em verdade, né? Tanto que as pessoas reagindo, eu tenho uma justificativa, né? A gente tem uma justificativa plausível até, né? De que as pessoas estão reagindo, de que a internet funciona de modo adequado, ela não está gerando imagens diferentes das que a gente mesmo está vendo aqui no celular, de que, enfim, envolve uma confianças em certas estruturas do mundo, né? Envolve, por exemplo, uma crença mais útil no mundo real, né? E de que a gente vive numa realidade ordenada e várias outras coisas que estão juntos com isso. Mas, em última instância, a gente tem uma justificativa, então, de que, por exemplo, de que as pessoas estão reagindo e não há nada que, digamos assim, que iniba a gente de acreditar verdadeiramente que isso está acontecendo, que essa live está acontecendo. Gente, esses questionamentos, eles parecem triviais, né? Mas como assim? Você não sabe se a live está acontecendo ou não, né? O que a gente faz em filosofia é tentar examinar detidamente os detalhes envolvidos em você ter conhecimentos, inclusive conhecimentos triviais, como esse de saber que a live de fato está acontecendo e de fato tem pessoas assistindo a gente ao vivo, né? Uhum. Então, o nosso objetivo em filosofia tá travando, ele falou. Puxa, tá caindo um pouco, será que é aqui? Não sei. O nosso objetivo... Gente, muito bom, queria poder ver tudo. Fazendo Marília, Tá certo, Marília, bom trabalho aí de teoria do conhecimento. Pessoal, vocês estão falando que tá travando, continuem dando feedback aí, qualquer coisa, entro no 3G aqui, enfim. O Wi-Fi era para estar funcionando. Bom, tá dando para entender, pessoal? O que vocês, né, até aqui? Na verdade, eu acho que a gente tem que especificar, Gisele, para o pessoal entender o que é crença aqui, no sentido que a gente está falando. O que é isso de crer, de acreditar, né? Uhum. No nosso dia a dia. Qual a diferença entre crença e conhecimento? Pode falar. Não, pode falar. Acho É, que no próprio então, né? Bom, eu diria que a crença é uma atitude que a gente tem em direção ou a respeito de uma proposição, né? Então, é uma atitude proposicional, em termos chiques. Enfim, por exemplo, eu creio que, né, esse que é uma condição integrante, né? Então ele vai introduzir aqui uma outra oração que tem aquilo que descreve o que eu estou crendo, né? Uhum. Em termos gramaticais é isso. Por exemplo, eu creio que essa jossa aqui é azul, né? Esse spray aqui é azul. Agora vocês já têm uma ideia de onde que a gente está aqui na nossa casa. Melhorou, pode ser o 3G. Ok, tá bom. Tá travando, melhorou. Tudo bem. Bom, nós vamos continuem dando feedback, por favor. Por exemplo, eu acredito que isso é azul. Ou seja, se eu tenho qualquer sentença descritiva, isso é azul, né? O livro é de capa vermelha, o Gesiel é alto, ou está de noite, ou eu estou aqui agora, né? Todas essas coisas, elas são sentenças no modo indicativo, né, da linguagem, são sentenças que almejam descrever algo da realidade, e todas essas coisas expressam proposições em direção às quais temos atitudes proposicionais.
Inclusive a atitude de crer, de acreditar. Então, crer é o quê? Melhorou bastante agora, podem seguir. Obrigado, galera. Crer é tomar aquilo como verdade, como verdadeiro. E verdade, classicamente falando, tradicionalmente falando, significa ter uma correspondência entre a sentença ou essa proposição expressa pela linguagem e o mundo, né? Então, ser verdadeiro que isto é azul é isto ser azul no mundo. Enfim, parece trivial, existem vários problemas que, enfim, nós não vamos tratar sobre eles. Então, o conhecimento, a crença, a crença, ela é uma atitude com relação a essa sentença de acreditar, simplesmente acreditar. Então, quando a gente usa crença na linguagem, normalmente a gente está falando na linguagem natural do português, a gente está falando de crença religiosa. Cada um tem a sua crença, né? Aqui a gente está falando de crença num sentido muito mais geral, abrange muito mais coisas. Então, tudo que você acredita ser verdade envolve crença, né? Você acredita, o verbo acreditar, né? Então, é verdade que o sol nasce todos os dias. Então, você tem uma crença com relação a essa proposição. Isso é crença. Opinião cabe mais ou menos no mesmo sentido, né? Por exemplo, uma noção intuitiva do que é opinião, acho que todo mundo tem mais ou menos estabelecido, mas quando, dando um exemplo, né? Quando você fala, eu estou procurando uma opinião mais bem informada, de uma pessoa que conhece mais sobre o assunto, não significa que ela necessariamente está falando a verdade sobre o mundo ou fazendo as melhores afirmações, mas que ela tem algumas considerações com uma intenção que se refere a algumas a certas situações ou certas, né? Isso. Então, opinião, por exemplo, também não é conhecimento, assim como crença não é conhecimento. Isso a gente tem mais ou menos de forma intuitiva, né? Assim. Sim. Na verdade, o conhecimento, ele vai envolver a noção de crença, mas ele envolve algo além, né? Conhecimento não é simplesmente acreditar. Você não sabe que o balde é verde porque você acredita que o balde é verde. Senão, você saberia tudo que você acredita, né? Então você nunca poderia acreditar em algo e depois ver que está errado, né? O que você acreditou. Voltou a vacilar a conexão. Bom, por exemplo, se você acha que, né? Achar também é um verbo que a gente usa para ter crença, né? Para acreditar ou para ter uma opinião, né? Penso que. Então, por exemplo, se você acha que amanhã vai servir almoço no bandejão, mas você não tem certeza sobre isso, né? E aí você chega lá amanhã e não tem almoço no bandejão. Então você achou errado, a sua crença era falsa. Ela não refletia a realidade e ela não era conhecimento. Tá bom, agora vamos dizer que você acha que vai servir almoço no bandejão e de fato serve almoço no bandejão. Então é uma crença verdadeira, porque de fato no mundo aconteceu aquilo que você está acreditando. Isso é suficiente para ser conhecimento? Não, né? Não, sim ou não? A resposta a gente já deu. Não. Então, galera, uma coisa muito, muito difícil de filosofia é essa. Quando você está chegando perto de um resultado e se sente impelido a defendê-lo, então você encontra... Poderia ser, por exemplo, que você tem uma crença verdadeira sobre algo no mundo, mas ela foi obtida de modo acidental. Por alguma razão, né? Por alguma razão indevida. Se, por exemplo, formou sua crença verdadeira de que hoje tinha, por exemplo, de que hoje não iria chover, e você formou essa crença verdadeira de que não iria chover e não choveu realmente, mas você decidiu isso com base em jogar uma moeda. E se caísse a moeda do cara, então você digamos assim, crer que ia chover, e se caísse no coroa que não ia chover. No entanto, você jogou e choveu. Você não formou isso com base em algum critério mais bem estabelecido, por exemplo, de previsão do tempo. Você não foi confiável. Um método confiável, digamos, olhar as nuvens já seria um método mais confiável do que jogar uma moeda. Então, isso não... Embora
você tenha obtido uma crença verdadeira. Por exemplo, você jogou, caiu no... A opção da moeda foi de que ia chover e realmente você creu que ia chover e é verdade que choveu, né? Embora seja sobre o futuro, dá para aplicar para muitas coisas. Mas isso você não formou de um modo confiável. Você não obteve essa informação de modo confiável, então você não teve um critério, digamos assim, né, que distinguisse uma crença casual, embora verdadeira, mas casualmente verdadeira, verdadeira por sorte, de conhecimento. Por isso é necessário mais algum critério, né? E isso é o debate sobre o que é uma justificação, então. O que justifica, digamos assim, e o conhecimento, digamos assim, que justifica uma crença verdadeira e torna ela conhecimento, ao invés de meramente crença verdadeira, obtida por sorte e acaso. Porque vocês podem dizer assim, Gisele, ninguém vai acreditar que vai chover porque jogou uma moeda para cima. Bom, às vezes a pessoa tem uma motivação cultural ou religiosa para crer em coisas parecidas. Por exemplo, se eu oferecer um sacrifício aqui para o Deus X da minha tribo, ele vai fazer chover e aí eu creio que vai chover e tal. Se eu não oferecer, não vai, né? Mas às vezes pode ser que essa crença nela, nesse processo causal que leva à chuva, esteja completamente equivocada. Na verdade, isso ter acontecido algumas vezes, que ela ofereceu o sacrifício e choveu, foi uma mera coincidência. Então, esse que é a questão agora que a gente coloca, né? Não, crença verdadeira não constitui conhecimento. A crença verdadeira precisa estar justificada para ela constituir conhecimento. E a justificativa, ou a justificação epistêmica, justificação do conhecimento, ela é o tema central agora, a noção central que a gente vai lidar aqui, sobre o que faz uma crença verdadeira se tornar justificada ou não, né? Então, por exemplo, Gesiel, dá exemplos aí de métodos que você acha que são confiáveis para justificar uma crença. Por exemplo, uma crença de que eu acabei de mencionar, né? Se eu quero saber se eu quero ter conhecimento sobre o tempo, né? Sobre o clima, eu posso confirmar numa fonte de jornal, sei lá, num jornal, sistema meteorológico. Por exemplo, conhecimento científico, né? Normalmente a gente tem o conhecimento científico com um alto grau, né, de estima e posso, por exemplo, crer e acreditar, né, e essa crença é verdadeira, por exemplo, de que existe algo como elétron, né? Ninguém nunca viu um elétron, né? Quem é da física já fez experimentos e vê que o elétron existe e que tem uma carga elétrica bastante definida. Então você pode recorrer, por exemplo, ao conhecimento científico acumulado ao longo de séculos sobre o que é o elétron, entende? Sobre o que constitui o elétron, como fazer um bom experimento para eu mesmo ter, digamos assim, contato, né, com isso. Então, sei lá. Acho que isso vai na direção do que você estava esperando? Isso vai na direção. Agora, os filósofos eles vão entrar nessa questão ainda mais fundo, né? Por exemplo, você viu no jornal. Então, mas como que foi isso? Né? Você viu com seus olhos e ouviu com ouvidos, foi um jornal televisivo. Você viu com os olhos no papel. Então, é uma crença baseada em quê? Na sua percepção, né, do jornal, baseada na sua intuição natural que você tem de que há regularidades no mundo, né? Então a gente chama isso de processo indutivo, enfim. Não precisam decorar esses nomes, mas é tipo assim, né? Sempre que eu vejo tais letras escritas no jornal, elas querem dizer algo confiável sobre algo, né? Então tem várias crenças da sociedade implícitas aí já, né? E uma criança, quando ela nasce, um bebezinho, ele não sabe ler, não sabe nada, ele tem que ir aprendendo as coisas com base em repetição, em regularidade, e ele vai formando crenças mais complicadas, né, sobre a sociedade, né? E parece que esses nossos métodos naturais, por exemplo, essa crença de que há uma regularidade, né, ou ou a nossa confiar na nossa memória, por exemplo, eu creio que essa live começou há alguns minutos atrás, né? Eu lembro que ela começou alguns minutos atrás. Então, a confiança na memória, a memória é uma fonte de justificação também. Ou acreditar em alguém de confiança que te contou, né? O Gesiel viu o fulano lá e tal, então testemunho é uma fonte de justificação. Então, essas são as justificações tradicionais, né, que os filósofos eles consideram.
Qual que é o problema, galera? Tem como eu ter certeza absoluta de que o Gesiel, que está aqui do meu lado, ele existe, ele tem uma mente pensando coisas similares à minha mente, e que o corpo dele existe e essas coisas existem? Tem como eu dizer 100% de certeza? A questão agora aqui é outra. Aí alguém poderia, inclusive pegando gancho, alguém poderia se perguntar, dizer assim, eu tenho algumas evidências de que o Gesiel existe, ou de que no caso Davi existe, né? E que nós somos mentes independentes. Por exemplo, o Davi está falando, nós estamos tendo um diálogo e, enfim, interagindo com vocês também. Mas para quem já assistiu o filme Matrix, por exemplo, já conhece, sabe que Matrix levantou vários problemas sobre como eu posso confiar ou acreditar que existe um mundo real, de que eu não estou sendo enganado ou iludido de alguma forma, né? De um modo que eu não tenha conhecimento de verdade sobre o mundo real, mas o mundo real seja uma ilusão, um programa de computador, por exemplo, ou de que eu não seja, por exemplo, eu mesmo, um computador, né? Ou um cérebro ligado a eletrodos e funcionando assim. Baseado em eletrodos, um cientista maluco produzindo alguma impressão sobre o mundo lá no meu sistema nervoso e me fazendo acreditar no mundo real, mas na verdade é puramente ilusão, porque na verdade de fato eu me reduzo um cérebro numa cuba, né? Numa cuba de água. Esse é um problema muito, muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Esse problema ele surge com essas formas que a gente está apresentando, com muita força, argumentos muito fortes no século XVI, com um filósofo chamado Descartes, né? E Descartes que escreve, e a partir daí a galera começa a ter dúvida se a gente pode crer que existe um mundo fora da nossa mente, ou se na verdade tudo isso pode ser alguém manipulando o meu cérebro, né? Por exemplo, suponha que o diabo exista e que ele tenha muita autoridade sobre o mundo, que Deus deixou ele ter essa autoridade, e ele pode enganar com ilusões todos nós estamos frequentemente tendo ilusões. Então Gesiel, na verdade, não passa de uma ilusão na minha cabeça. Como é que eu vou saber que ele de fato existe, né? Então Descartes ele diz o seguinte: eu quero achar aquela crença que eu posso ter certeza completamente absoluta que não tem como eu duvidar dela. Então tudo que eu posso ter uma duvidazinha, por mais absurda que seja, por mais que eu tenha que invocar o demo para ilusionar o Gesiel na minha cabeça, se é possível que essa dúvida, e aí ele falava que possível é aquilo que eu posso pensar, o que é concebível, se é possível, então eu vou duvidar até eu encontrar uma crença que não seja possível eu duvidar. Bom, surgiram problemas inúmeros, né? Os filósofos contemporâneos da tradição mais analítica, que é de onde surge a epistemologia reformada, eles vão dizer o seguinte: não, qualquer filosofia que leve a gente a negar a existência do mundo exterior é uma grande porcaria, uma perda de tempo, não vale a pena a gente se comprometer com essa filosofia, né, gente? Pô, vamos acordar, né? O mundo exterior está aí. Se você negar o mundo exterior, você nega a física, a química, a biologia, então não tem mais financiamento científico, não tem mais nada. Qual atividade humana que vale a pena? Só ficar pensando a si mesmo o tempo todo, né? O solipsista diria isso. Só você ficar lá refletindo que você mesmo existe. E aí esses caras vão dizer, não, essa proposta de filosofia, ela tem um problema intrínseco. E a partir daí, eles vão questionar isso e vão dizer o seguinte: não, nós precisamos ter um conceito de justificação de crença que não seja ter 100% de certeza, ser indubitável. Nós podemos ter conhecimento com uma justificação muito mais fraca do que 100% de certeza. Basta eu ter algumas evidências aqui para eu crer e que aquela coisa é verdadeira e crer verdadeiramente. Por exemplo, o Gesiel me contou, ele é meu amigo, ele não tem porque mentir para mim e a maior parte do tempo ele não mente para mim, então eu vou crer que ele me diz que eu deixei o portão aberto, eu creio nele que o portão está aberto, que eu tenho que ir lá trancar, né? Não tem porque eu duvidar dele, né? Nesse sentido. Então esses filósofos vão dizer isso, a justificação ela pode ser muito mais fraca do que essa
coisa de ter 100% de certeza que o Descartes estava procurando, que outros filósofos procuraram, né? Então basta eu ter certa quantidade de evidência. Aí quantas evidências é preciso, tal, quais evidências contam como justificação, é um debate que a gente não vai entrar, né? Os exemplos que a gente deu, memória, percepção, raciocínio, né? Dedutivo, indutivo, etc., são, em geral, fontes boas da justificação. Sim. Só que aí surge o problema do Gettier, né? Teve um cara que, em 1963, colega de universidade do Plantinga, nosso amigo, você sabe dessa? Saber. O Gettier era amigo do Plantinga numa universidade nos Estados Unidos. Estava procurando por algo para publicar e aumentar seu currículo Lattes americano. Não sei se é o Lattes lá, né? Não. Mas para aumentar seu currículo, e ele não tinha nenhum interesse em epistemologia. Essa é a parte mais irônica da história inteira. Ele não tinha nenhum interesse em epistemologia, mas ele encontrou esse assunto, esse debate sobre crença verdadeira justificada, tal, que é justificação, tal, cético, como eu refuto alguém que acredita, um cético que acredita que não existe mundo exterior, que a gente vive numa Matrix. Estava todo esse debate, né? E aí o Gettier publicou um paper, um artigo de 3 páginas, ou é 2 páginas? 3 páginas, 3 né? páginas. Que fala assim, o nome do artigo em inglês é Is Justified True Belief Knowledge, que a crença justificada e verdadeira é conhecimento? E o Gettier deu 2 exemplos, ou 3, nos quais ele demolia a noção clássica que vinha desde, acredite-se, Platão, passando por vários dos maiores filósofos da história e chegando até o século XX, de que conhecimento é crença verdadeira e justificada. E 2 ou 3 exemplos que mostravam que essa definição de conhecimento era falha, né? E como sempre a gente brinca, né, em filosofia profissional, talvez seu trabalho dure... se você tem interesse em fazer filosofia profissional, esteja preparado, porque não sobra pedra sobre pedra, às vezes. E esse era o caso mesmo a definição tão estabelecida quanto a de conhecimento clássica falhou. O Davi, ele me deu um exemplo muito legal, que eu acho que é muito interessante, de um dos exemplos, na verdade baseado em um dos exemplos do Gettier. Eu gosto muito de futebol, então acho que os interessados em futebol vão gostar em particular desse exemplo. Para quem viu hoje aí a virada, né, do Tottenham para cima do Ajax, esse é um exemplo muito interessante e, enfim, acho que explica um pouco disso daí. Acho que você dá esse exemplo em vez de eu falar de qualquer tentativa. Beleza. Gettier, acho que Então, galera, eu vou explicar para vocês o contra-exemplo do Gettier para a noção de conhecimento ser definida como crença verdadeira justificada. Ele quer destruir essa visão de que conhecimento é crença verdadeira justificada e ele apresenta um contra-exemplo onde nós temos crença verdadeira justificada, mas nós não temos conhecimento. Nossa, mas como assim? Vamos lá. Qual que é o contra-exemplo dele? Suponha que você está assistindo um jogo de futebol na sua casa, domingo à tarde. Suponha que seja a final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina, e tá 1-1, empatado e tal, e está assistindo na Globo, vamos supor, e de repente a transmissão cai. Tá você, sua família, todo mundo assistindo. A transmissão cai, todo mundo fica louco, tá quase acabando o segundo tempo e tal. E aí a transmissão volta um pouco borrada assim, e sem som, só a imagem, mas vocês conseguem ver assim um gol sendo feito lá, né? E vamos supor, o cara fez um gol lá, o jogador, vocês conhecem esse jogador, já tem tempo que ele está na seleção, e vocês veem o placar lá, Brasil 2, Argentina 1, finalzinho do segundo tempo, e acabou. E então o Brasil ganhou a Copa do Mundo 2-1. Nossa, sensacional. Só que qual que é o problema? Na verdade, quando a transmissão caiu, a Globo ela não conseguiu voltar com a transmissão. E para entreter a plateia, eles colocaram a transmissão de um jogo de Brasil e Argentina que já tinha acontecido alguns meses antes,
vamos supor que seja até a final da Copa anterior, né, 4 anos antes, mas que esse jogo terminou 2-1 para o Brasil e tal, e aconteceu no finalzinho do segundo tempo, né? E você tá lá acreditando que de fato o Brasil marcou esse segundo gol no final do segundo tempo e ganhou de 2-1 da Argentina e foi campeão mundial de futebol. A sua crença, contudo, é verdadeira, porque no mundo real o Brasil ganhou da Argentina de 2-1 no final do segundo tempo e é campeão mundial de futebol, né? E então isso acontece. Só que o que foi transmitido para você não foi o jogo que estava acontecendo agora na atualidade, foi um jogo que já tinha passado, onde aconteceu a mesma coisa, a mesma história, né? Mas não é o mesmo jogo. E aí a questão é, você tem uma crença verdadeira e aparentemente justificada, né? Todo mundo ali, sua família toda acha que é o jogo atual. Vocês viram ali o gol, vocês viram e vocês estão comemorando, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil de fato ganhou a Copa do Mundo. Vocês viram na Globo o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Só que vocês viram o Brasil ganhando a Copa do Mundo de 2014, não de 2018, né? Supondo que o Brasil tenha ganho, claro. Supondo que o Brasil tivesse ganho essas duas Copas do Mundo na final contra a Argentina de 2-1. E o gol no finalzinho do segundo tempo, né? Tudo isso suposto, né? É um cenário hipotético, né? Vocês têm que imaginar essa situação. Então, a sua crença é verdadeira e ela é justificada, porque você confia na Globo, a Globo te mostra informação relativamente confiável, né? Talvez a opinião dos jornalistas você possa criticar e tal, mas em geral, sobre jogos de futebol, dá para confiar no placar que a Globo mostra, né? Transmissão ao vivo e tal. E quando caiu, ela voltou e você estava justificado aquele que estava passando no mesmo jogo, né? Porque normalmente é isso que acontece. Então, a sua justificação, ela não é 100% de certeza, lembre disso. A justificação, ela é baseada nessas coisas, como percepção e tal. Como eu creio que o Jaziel me disse no portão aberto, eu não vou duvidar dele, né? Preciso ter 100% de certeza para ter conhecimento, né? Então, nesse ponto, parece que o contra-exemplo do Gettier, ele mostra uma crença verdadeira justificada, que não é conhecimento. Porque como que você tem conhecimento que o Brasil ganhou a Copa do Mundo se você estava vendo o jogo de 4 anos atrás, né? Que na verdade não era o jogo que você acha que o Brasil ganhou, né? Então, esse que é o grande lance do Gettier. Tem muita gente que nem leva o Gettier a sério, né? Que desqualifica, mas por outro lado, Oi. Deu uma pausa aqui, pessoal, mas acho que voltou a atenção. Esse contra-exemplo do Gettier, ele é muito famoso na filosofia. Tem muita influência e a galera começou a duvidar de que conhecimento fosse de fato crença verdadeira justificada, né? Outras pessoas resolveram trabalhar essa noção de justificação, né? Poxa, o que é justificação de fato, né? E aí tem debate sobre a natureza da justificação epistêmica, que é a natureza internalista ou externalista. Você explica pra gente, Zé? Explico. Gente, então assim, não sei se... tomar liberdade também de... Não sei se tá dando para ficar claro, né, o que a gente tá falando. Então também mandem dúvidas, assim, enfim. Isso. Vão perguntando, porque às vezes o exemplo não ficou tão bom, ou às vezes passou alguma coisa e às vezes deu uma travadinha no vídeo. Enfim, podem perguntar, fiquem à vontade. Mas todos esses termos, então vamos lá, a gente já tem conhecimento, a noção clara de conhecimento, de crença verdadeira justificada. O Gettier falando que conhecimento não, pelo menos não é sempre crença verdadeira justificada, isso não é uma boa definição de conhecimento. E o pessoal começou a debater sobre o que é, então, a justificação, a tal da justificação. Tem vários debates sobre justificação epistêmica, né? Vários desses termos a gente vai deixar de lado, porque o nosso objetivo é falar hoje sobre epistemologia reformada. Então, todo esse conteúdo vai servir de arcabouço para a gente conversar sobre essa questão. Então, a gente tem essa terminologia contemporânea bem estabelecida, internalismo e externalismo. É dita que uma pessoa corresponde a um critério internalista de justificação quando, a fim de que ela conheça alguma coisa, para conhecer alguma coisa, ela precisa de um tipo de justificação
que corresponde a certos critérios evidentes, ou pelo menos autoevidentes para a maioria das pessoas, mas isso de um modo propositivo. Em contrapartida, normalmente quando se fala do externalista, é exatamente a atitude contrária. Então, primeiro eu vou falar do internalista. Vamos pensar assim, para eu crer que o portão, agora na verdade vou voltar para o exemplo da live, eu acreditar que a live está funcionando de maneira adequada, eu preciso ter evidências de que vocês estão vendo isso, de que não é somente uma ilusão, que a gente entrou e alguém colocou até uns olhinhos ali, o pessoal está acenando. Evidências externas, né? Eu tenho evidências que, embora sejam externas, elas têm um critério interno de justificação. Elas respondem a um critério interno à definição de conhecimento. Elas dependem, em última instância, o conhecimento depende, de última instância, de evidências ou de, digamos assim, de outras proposições que justifiquem esse conhecimento, e eu tenho isso de modo explícito. Então, por exemplo, uma pessoa, ela acredita, ela crê em alguma coisa, isso é verdadeiro, essa crença nesse algo, e ela tem uma justificação se ela possui, por exemplo, evidências ou modos de justificação que sejam dependam de uma comunidade, dependam de outros tipos de conhecimento bem estabelecidos ou crenças fundacionais bem estabelecidas. Por exemplo, o critério cartesiano de justificação é um critério, se eu estiver errado você me corrige, mas internalista de conhecimento. Muito bem? Então, eu tenho, por exemplo, uma evidência, mesmo que mental, né, mesmo que psicológica, de que eu penso, de que eu penso de modo apropriado. Então, essa crença é basilar. Ela é uma evidência para todo o processo, toda a realidade, né, todo o conhecimento, enfim, válido. Então, mais ou menos por aí. Estou tentando falar de jeito mais digamos assim, evitando jogos filosóficos, mas é mais ou menos por aí. Em contrapartida, o externalismo, pode falar? Seria uma crença interna à mente, né? Nesse sentido que ela é internalista. Tipo, o fator de justificação, ele está interno à sua mente, uma certa convicção com base em evidências. Ou argumentos, né? Então, no caso do Descartes, é exatamente isso, e é totalmente baseado em uma visão evidencial, né? Eu preciso ter uma justificativa e cumprir certos deveres ou certos requisitos epistêmicos, né? Digamos assim, Descartes, por exemplo, ele foi, para quem já viu o que Descartes fez, né? Ele vai, por assim dizer, o termo não é o melhor, mas vou tentar usar isso desse jeito mesmo, desconstruindo tudo que ou tentando demolir ou duvidar até a última instância, e esse método vai me fornecer, digamos assim, o que serve de base para o meu conhecimento. Então, uma prática externalista seria mais ou menos isso, um tipo de conhecimento justificado com base numa visão internalista, desculpa, gente. Em contrapartida, o externalismo vai na direção totalmente oposta. Então, filósofos como o Ernesto Souza, né, um exemplo bastante famoso de externalista, o próprio Plantinga e outros filósofos bastante proeminentes, sustentam que uma crença pode ser verdadeira e ser justificada com base em propriedades, né, ou faculdades da mente, ou faculdades naturais de crença, dispositivos de crença naturais, que não precisam estar baseados em outra coisa que não a própria, digamos assim, a própria faculdade em si. Se ela estiver funcionando de modo adequado, se tiver formada essa crença de modo apropriado, né, e enfim, nada, digamos assim, nada fornece evidência em contrário para dizer que essa crença é falsa, então eu posso sustentar que ela é verdadeira e racional do ponto de vista epistêmico, né? E então essa é uma perspectiva externalista de conhecimento. Deixa eu ver se eu entendi. Manda ver. O externalista, então, ele depende de fatores externos à própria mente dele. Então é tipo assim, quando você falou faculdade, você está dizendo assim, faculdades cognitivas, né? Uhum. Que é tipo percepção, etc. Isso. Se a minha faculdade de percepção, né, o meu sistema no cérebro que funciona para perceber as coisas,
ele funciona apropriadamente, Uhum. então a crença que ele me dá está justificada. É isso aí, isso aí. É. Então, por exemplo, percepção. Né? Um exemplo muito famoso, e normalmente o pessoal externalista tira muito em Thomas Reid, né? Um filósofo escocês, que também é um dos grandes paradigmas aí, né? Para o pessoal da teologia reformada. Filósofo cristão, né? Enfim, protestante, presbiteriano, escocês, que defendia, por exemplo, que eu posso formar uma crença verdadeira e um conhecimento baseado no testemunho. Por exemplo, eu acredito que o Davi, sei lá, tô sumindo os exemplos. Mas acredito que o Davi me chamou por uma live de verdade, que não é uma enganação. Isso não é uma ilusão, ele não criou um aplicativo em casa, né? Enfim, eu sei que o Davi não é programador, então eu sei que o Davi não fez isso, né? Não criou um aplicativo. Que eu não tô zoando com a cara de Não tá zoando. Fazendo ele falar pro meu celular sozinho. Exato, confio no Davi e, enfim, Thomas Reid diria que eu tô realmente participando de uma live, não que vocês estão reagindo ou, em última instância, estou dependendo de evidências, né, no sentido internalista, mas porque eu confio no Davi, o Davi é meu amigo, eu confio que ele é o moderador da página e que realmente me chamou uma live que está acontecendo. Posso até ter evidências também para isso. Por exemplo, eu vi hoje que ia ter uma live, né, de forma independente, eu tive evidência independente do Davi de que ia ter uma live. Vi na página da página, quer dizer, eu vi lá na página, nos stories. Mas não é isso que fundamenta o meu conhecimento. O conhecimento se Agora, baseia no uma testemunho. coisa importante é que essa sua confiança em mim, no seu sistema cognitivo, muitas vezes é uma confiança irrefletida. Né? Uhum. Você não parou para pensar, eu confio no Davi. Não, é automático. Né? Uhum. E nesse sentido que eu eles poderia estar falam, errado? Eu poderia estar errado. Você poderia estar errado. Eu poderia estar te enganando. Poderia, mas Pode normalmente ser que essa live não esteja acontecendo. Pode ser, mas o ponto agora eu hesitei até, mas o ponto normalmente a gente faz isso o tempo todo. Isso não significa que nós sejamos seres irracionais, por não ficar duvidando de que o mundo existe, nem de que as pessoas, se uma pessoa chega agora e fala assim, aconteceu um acidente lá na esquina, cara, eu vou acreditar, você entendeu? Eu vou acreditar e vou falar assim, eu sei que aconteceu um acidente lá na esquina. Ninguém sai enganando os outros desse modo. Mais ou menos por aí, sabe, gente? Então, né, dei um exemplo meio forte, mas nesse sentido, normalmente a gente tem a disposição de acreditar nas pessoas, no testemunho, na percepção, enfim. E é nesse sentido que eles falam de conhecimento animal também, né? Que, por exemplo, o meu cachorro, né? No caso, eu não tenho um cachorro, mas suponha que eu tivesse um cachorro, ele pode também ter conhecimento, né? Ele tem conhecimento de que ele está comendo ração no momento que ele está comendo. Né? Porque, de fato, ele está comendo, né? E tal, e ele acha isso de certa forma, num certo nível. Ou um exemplo melhor, né? O meu cachorro, ele tem conhecimento de que ele está sendo ameaçado num certo momento, né? Alguém chega e vai bater nele, vai ameaçar ele e ele foge e tal. Ele tem esse conhecimento, mesmo que ele não esteja refletindo sobre isso, né? Ele não está assim, estou sendo ameaçado, sempre que o fulano e tal, sempre que eu vejo pessoas me ameaçando, eu estou de fato sendo ameaçado. Não pensa absolutamente nada disso, né? É um conhecimento completamente irrefletido nesse sentido. Mas é um conhecimento do cachorro, e o nosso conhecimento, a maior parte do nosso conhecimento do dia a dia é conhecimento animal, é conhecimento com base na nossa percepção natural de coisas, das nossas faculdades cognitivas naturalmente geram crenças na gente. E a gente simplesmente aceita essas crenças como verdadeiras. Pessoal, ficou clara a definição a distinção internalismo e externalismo? Então, joguem suas dúvidas aí, porque esse é um ponto bastante importante, né, na epistemologia contemporânea. Um exemplo muito legal que não tem diretamente a ver com epistemologia, mas um filósofo que eu descobri, inclusive por conta do Davi, né, que foi o Ernesto Souza, em 2016. E o que é aquele time ali, Davi? 6 segundos distante. Bom, pessoal, nós estamos alcançando aqui o limite de tempo da live. Nós vamos começar outra, então. Encerrar aqui com essa outra. Temos 13 segundos. Tá bem.